Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo de número 9, para lermos hoje do verso 11 até o verso de número 18. Lembrando aos pais que têm crianças menores de 4 anos, que se porventura quiserem, o berçário está aberto, ali para, se porventura tiverem algum desconforto aí com seus filhos, o berçário da igreja está funcionando ali para maior comodidade aí dos filhos menores, até 4 anos de idade. Eclesiastes, capítulo de número 9, do verso 11 até o verso de número 18. Vamos ler a palavra do Senhor, preste atenção naquilo que o pregador está dizendo. Ele diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como povo do Senhor para adorar o Teu santo nome, entregar o nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos diante do Senhor de ouvir a voz do Senhor que ecoa da Tua palavra para os nossos corações. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, a fim de que a Tua palavra encontre um lugar oportuno na nossa vida e trate com as nossas necessidades e produza em nós a vida que somente o Senhor pode nos conceder. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Quem tem mais de 30 anos, como eu, um pouquinho mais, vai se lembrar de que muitos anos atrás havia na televisão brasileira um comercial muito interessante, na qual um comprador em viagem ao Paraguai estava em busca de um videocassete. Hoje a gente fala sobre videocassete para os nossos filhos, eles até riem, Falam assim, que troço é esse, Um dia desse eu vi um videocassete aqui, eu nem sabia, nem lembrava que aquilo ali existia, Mas a propaganda diz que esse comprador em viagem no Paraguai procura um videocassete e ele encontra. E ele está lá lidando com o comprador, com o vendedor sobre o produto. E num determinado momento surge a pergunta-chave. Ele pergunta para o vendedor e diz assim: e a garantia?
Quem tem mais de 30, obviamente, vai se lembrar da resposta, né? Que o vendedor é um sujeito muito suspeito lá, né? Meio, né, malandrão, olha para o comprador e diz assim: la garantia soy yo. Não muito convincente, né? La garantia soy yo. E ali encerrava aquela compra. Nós não sabemos o resultado, né? O comercial não contemplava o resultado da compra. Mas aquele comercial ilustra muito bem, né? Como nós somos um mundo, nós somos uma sociedade que se vicia com essa grande mentira da possibilidade de garantia, de certeza das coisas que nós vivemos nesse mundo. Quando a gente compra hoje, né, não nas viagens ao Paraguai nem nada, quando você vai lá no site para comprar determinado produto, você já teve a curiosidade, existem lá os lugares em que você pode optar pela garantia normal, a garantia estendida. E aí, nem todo mundo presta atenção nessas coisas, né? Mas se determinado produto precisa, né, de 2 tipos diferentes de garantia, você tem que concordar comigo que na prática a garantia não existe. Por mais que nós queiramos nos iludir, nós não temos absolutamente nenhuma garantia que determinada coisa vai funcionar como propõe-se a funcionar na nossa vida. Não é assim? E isso, irmãos, não se aplica apenas aos produtos que nós adquirimos, isso se aplica à nossa vida. E o pregador está chamando a nossa atenção para isso, né? Quando nós nos recordamos de que ele está caminhando agora, né, para a conclusão de uma pesquisa que ele iniciou lá no início do seu livro, onde ele diz que ele se propôs a analisar a vida debaixo do sol, ou seja, uma vida que não leva Deus em consideração, uma vida que não se preocupa, né, em incluir Deus na equação da sua existência. E ele começou a notar que essa vida debaixo do sol era uma vida traiçoeira, uma vida enganosa. Mas ele viu que havia um outro tipo de vida, uma vida não debaixo do sol, mas uma vida debaixo do céu. Uma vida que levava em consideração outras questões, um outro princípio regulador da vida. E lá no início do capítulo 9, nós começamos com o pregador que vai descobrindo no final da sua pesquisa que debaixo do sol a gente não tem muitas garantias de nada. Nós não temos muitas certezas sobre as coisas que nós vivemos e experimentamos nesse mundo. E nós percebemos um pouquinho, um tom de frustração na voz desse pregador, né, quando ele observou a falibilidade, né, da busca por sentido e significado para a vida debaixo do sol. Mas aí ele diz assim: então, diante disso, nós precisamos celebrar a vida, nós precisamos lembrar que a vida é um dom de Deus. E aí ele volta, né, como ele diz aqui no verso de número 11, que ele volta às suas observações da distinção entre a vida debaixo do sol e a vida debaixo do céu, e ele diz assim: olha, eu vi ainda debaixo do sol que aqueles que se propõem a seguir a sua vida com esse moto, né, precisam se lembrar que a vida dos homens debaixo do sol é uma vida em que ninguém sabe o que vai acontecer. É uma vida imprevisível. É por isso que nós não temos garantias de absolutamente nada. E a vida, né, no cotidiano nos dá exemplos extraordinários de como isso é um fato, isso é uma verdade.
Estava lendo, né, em um dos comentaristas que estava pesquisando enquanto preparava aqui a nossa meditação, Dr. Phil Hiking, um pregador americano, ele conta 2 exemplos muito interessantes sobre a imprevisibilidade da vida, que às vezes, né, se não fosse trágico, seria cômico. Ele fala sobre a história de Molière, né, o famoso ator e dramaturgo francês, né, um homem reconhecido na cultura pela sua capacidade, pela sua genialidade. Mas uma história muito curiosa sobre Molière é que ele, em um determinado momento da sua vida, no final da sua vida, estava encenando a peça de sua autoria chamada O Hipocondríaco. E em uma sessão, né, enquanto encarnava o personagem, Molière teve uma crise de tosse tão intensa, mas tão intensa, que poucas horas depois dessa crise da encenação, ele de fato morreu. Depois de encenar a peça sobre o hipocondríaco. É uma coisa interessante, não é? Completamente imprevisível. E Phil Hiking conta um outro exemplo curioso sobre um homem chamado Donald Peters, que em 11 de novembro de 2008 comprou 2 bilhetes da loteria do estado de Connecticut, como ele fez durante 20 anos ininterruptamente, toda semana. Ele comprava 2 bilhetes da loteria. E naquela semana, em especial, um desses bilhetes valia 10 milhões de dólares. Seu bilhete era sorteado. Mas Peters não era um homem tão sortudo quanto nós imaginamos que seria, pois naquele mesmo dia em que ele foi contemplado com um bilhete que valia 10 milhões de dólares, ele morreu de um ataque cardíaco fulminante. Seria cômico se não fosse trágico. A vida é assim, diz o pregador, né? Nenhum desses eventos infelizes e inesperados que nós acabamos de ouvir agora surpreenderia Salomão, surpreenderia o pregador, porque ele está dizendo aqui no verso de número 11 que viver a vida debaixo do sol é viver uma vida onde nós temos uma determinante. Sabe o que é? O tempo e o acaso acometem todas as pessoas que vivem debaixo do sol. A vida debaixo do sol é assim. Nós não sabemos nada que vai acontecer conosco. E mais uma vez nós somos confrontados, né, com uma das maiores frustrações do mundo caído, do mundo debaixo do sol, que é não saber o que nos acomete, não saber o que a vida tem para nós. Como é que nós lidamos com isso? O pregador então chama a nossa atenção para essa verdade, e ele diz, em primeiro lugar, que debaixo do sol, a vida não nos dá garantias de que ela vai funcionar como nós planejamos que ela funcione. Olha aí para os versos 11 e 12. Ele diz assim: eu vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, não é dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. A princípio, o pregador faz uma exposição do problema que ele notou. Ele diz assim: olha, eu vi, debaixo do sol a vida é assim. E em sua análise, o pregador viu algo em particular, ele viu algo perturbador. Ele diz assim,
que a vida não nos dá garantias de sucesso por si só. Se você olhar o texto, você vai ver que ele cita 5 tipos de pessoas que nos são apresentados, né? Aquele que é o mais veloz, aquele que é o mais forte, aquele que é o mais esperto, aquele que é o mais inteligente e o mais habilidoso. E ele também nos apresenta as atividades e os objetivos, né, que marcam a vida dessas pessoas, ou o alvo de cada um deles. Ele diz assim: é a corrida, é a batalha, é o pão, é a riqueza e é o reconhecimento. Humanamente falando, irmãos, nós concluiríamos que cada uma dessas pessoas, cada um desses objetivos é alcançado, né, pela pessoa que é mais bem preparada, que é mais bem capacitada para o objetivo, não é? O mais veloz vence a corrida, o mais valente vence a batalha, o mais esperto tem provisão de pão, o mais inteligente garante a riqueza, o salário, e o mais preparado tem reconhecimento para suas atividades. Normalmente nós esperamos que as habilidades sejam garantia de sucesso para nós e para os nossos no mundo debaixo do sol, né? Recentemente nós vimos aí as Olimpíadas, o mês passado, né? As Olimpíadas do ano de 2020, que foram realizadas por causa da pandemia em 2021. E um dos lemas, ou o lema, né, das Olimpíadas, é um lema muito interessante, porque está lá em latim, né, o lema das Olimpíadas: sítios, os mais velozes, altos, os mais altos, e fortes, os mais fortes. A Olimpíada preconiza isso, né? O mais veloz, o mais alto, o mais forte triunfa. Mas o pregador diz assim: debaixo do sol, isso não é uma regra, porque a vida não funciona assim. E nós sabemos disso. Nem sempre o mais rápido vence a corrida, não é? Você já se lembrou das fábulas de Esopo, né? Você já deve ter contado, se não contou, conte para os seus filhos a respeito da história da tartaruga e da lebre, né? Quem é que deveria ganhar aquela corrida? Era a lebre, que é mais rápido, mas a história diz que quem ganhou foi quem? Foi a tartaruga? Nem sempre os mais velozes ganham a corrida. A própria Bíblia nos dá um exemplo de que nem sempre os fortes vencem a batalha. Se você tivesse que apostar no sporting betting da vida, quem você apostaria as suas fichas? Em Davi, o pastor, ou em Golias, o veterano soldado de guerra filisteu? Sara é uma menina crente, ela já viu o resultado, né? Mas ninguém apostaria em Davi. Foi isso que Saul disse: Davi, esse cara é um homem velho de guerra. Ele sabe tudo que é preciso saber sobre batalha. E você é quem? Mas nós sabemos o resultado da vitória. Naquele dia, o mais valente não venceu a batalha. O mais forte não venceu a batalha. Há uma história verídica sobre um homem chamado William James Sidis. Talvez você nunca tenha ouvido falar da história desse, mas William Sidis é considerado o homem mais inteligente que viveu na Terra. Ele nasceu em 1898 na cidade de Nova York e foi a pessoa mais inteligente de todos os tempos, segundo os testes de QI.
Sidis ficou famoso por realizar proezas muito espantosas e pelo seu quociente de inteligência que incrivelmente marcava 250 pontos. Você sabe o que é isso? É 2,5 vezes maior do que a média da população mundial, que é de 100 pontos. William James Sidis tinha 250 pontos. Quando ele tinha 18 meses de idade, ele já sabia ler. Ele já lia. Um menino com 1 ano e meio de idade, ele sabia ler fluentemente todas as coisas. Quando ele tinha 2 anos de idade, ele aprendeu sozinho latim. Quando ele tinha 3 anos, ele falava grego. Ele lia e falava grego. Aos 11 anos, ele ganhou uma vaga para a universidade mais prestigiosa do mundo, que era a Universidade de Harvard. E ele se formou como o melhor aluno da turma aos 16 anos de idade. Se tornou o professor mais jovem daquela instituição. Ele falava, gente, 40 línguas, fluentemente. Tudo estava preparado para que William James Sidis tivesse um futuro brilhante. Não estava? Mas não foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque ele não quis. A história nos diz que ele vivia traumatizado, né, pela infância que ele teve de ser um garoto prodígio, de resolver problemas matemáticos, e ele não queria aquilo. E aí, quando ele tinha 16 anos, ele pediu demissão do seu trabalho como professor em Harvard e passou o resto da vida fazendo, sabe o quê? Operando máquinas, nada contra, e fazendo lanches em uma lanchonete. Ele era chapeiro, né? Sujeito que fazia lanche, fazia pão frito na chapa para as outras pessoas. Apesar dos seus 250 pontos de QI, apesar, né, de ser um fenômeno da inteligência mundial, e ele terminou a sua vida aos 46 anos de idade, morto depois de uma hemorragia cerebral. Ele nunca se casou, ele vivia vestido com a mesma roupa, não tomava banho, e morreu sozinho. Habilidades humanas não são garantia de sucesso, de vitória na vida debaixo do sol. Talvez você pense assim, tudo bem, né? Não são as garantias, não são as habilidades, quem sabe é a oportunidade. O pregador diz assim, não é a oportunidade, porque ele está dizendo no texto que lemos, que houve a oportunidade de um homem pobre e sábio que salvou a cidade, mas sabe qual foi o resultado da oportunidade? Nada. Aquele sábio foi esquecido. Mas ainda assim, nós vivemos na vida debaixo do sol, nesse mundo debaixo do sol, com a nossa própria receita de sucesso, né? E a nossa garantia de sucesso, porque nós dizemos o seguinte, olha, o sucesso é uma combinação. Você precisa ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Se você tiver o melhor preparo, se você tiver a melhor oportunidade, tudo vai dar certo na sua vida. O pregador diz, não funciona assim. Sabe por quê? Por causa do tempo e do acaso. Nós não podemos controlar as coisas que acontecem na nossa vida. E por acaso aqui, por favor, não entenda que ele está falando sobre algo fortuito, algo desconectado da realidade, mas ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos nos lembrar que a vida, né, nos prega
peças, né? Existem aqui aquilo que ele diz das redes traiçoeiras, dos laços, que são os tempos de calamidade, os tempos de dificuldade que se abatem sobre todos os homens. A vida é assim, irmãos. A vida é imprevisível. Infortúnios acontecem o tempo todo e não há como escapar deles. E o pregador está dizendo que em sua misericórdia, Deus nos diz que nós devemos esperar o inesperado. Que quando as dificuldades vêm, elas não nos deveriam surpreender, né? Que quando a vida é boa, nós não devemos acreditar a bondade da vida ou o sucesso da vida meramente às nossas habilidades, às nossas capacidades, os nossos projetos. Não importa, né, quão talentosos nós sejamos, ou quão mais bem preparados, ou quantas vantagens nós tenhamos na vida. O pregador diz que nós estamos sujeitos a sofrer com os acontecimentos inesperados, com aquilo que está fora do nosso controle. E ele diz assim: qual é a capacitação, qual é a habilidade que nós podemos ter para lidar com essas coisas? Quem está preparado, né? Para lidar com os infortúnios, com os acidentes, com as coisas inesperadas, com as coisas que saem do nosso plano, do nosso projeto de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, no verso de número 10 até o verso de número 18, é um texto que nós conhecemos muito bem, porque Paulo está falando sobre a armadura de Deus para a vida do cristão. E ele diz assim que nós precisamos, né, do capacete da salvação, precisamos da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada da palavra, de amarrar essa armadura com o cinto da verdade, de calçar os sandálios, né, as sandálias da preparação do evangelho. Mas nós às vezes esquecemos qual é o propósito disso tudo, porque Paulo continua e ele diz assim: para que nós possamos resistir, quando? Quando o dia mau vier. E o dia mau sempre vem. No calendário de muitas pessoas, o dia mau atende pelo nome de uma sexta-feira, 13 de agosto. Mas na vida cristã, nós sabemos que a vida não é tão simplista assim, né? Que não é possível anotar o dia mau no mês de agosto, numa sexta-feira 13, se preparar, porque o dia mau acontece em todo tempo. Ele não respeita calendários, ele não respeita situações, circunstâncias na vida cristã. E Paulo diz assim que a única preparação que nós temos para lidar com o dia mau é se nós estivermos armados com Deus. Com a armadura do cristão. Habilidades e capacidades não são garantia de vitória, não são garantia de sucesso, porque os laços da calamidade acometem todos os homens. O pregador diz: a vida debaixo do sol é assim. Mas ele nos diz uma segunda coisa. Ele diz assim: no mundo debaixo do sol, nós precisamos de uma sabedoria para enfrentar o dia mau, os dias de calamidade. Olha aí para os versos 13 até o verso de número 16. Ele diz assim: eu também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então eu disse: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas.
O que o pregador está querendo nos dizer aqui, querendo chamar a nossa atenção? Se habilidades, se capacidades humanas não trazem garantia de sucesso, de vitória nesse mundo debaixo do sol, se elas não nos protegem no dia mau, se elas não nos blindam contra as calamidades, como é que nós devemos reagir diante do dia mau, diante das calamidades? Como nós podemos viver com o conhecimento de que algo ruim pode nos acontecer a qualquer momento? É possível tirar uma série de respostas equivocadas das coisas, fazer conclusões que são estranhas e mentirosas. Deixa eu contar uma história para vocês. Há muito tempo lá na minha terra eu ouço uma história muito interessante de que um pai um dia queria dissuadir o seu filho que estava num caminho de alcoolismo, né? Era um rapaz que estava bebendo, né, além da conta. E um dia esse pai tomou o filho pela mão e disse assim: "Hoje eu vou provar para você que beber faz mal." E ele levou o filho num boteco lá, mandou o servente lá colocar um copo de cachaça na mesa e falou assim: "Agora você traz aí um pedaço de fígado e bota dentro da cachaça aqui para esse rapaz ver." E o homem lá colocou e o fígado ficou branco. Aí o pai falou: "Portanto, você conclui que..." O menino olhou para o pai e falou assim: "Nunca mais eu como fígado na minha vida." Não pode ser. Bota outra dose de cachaça aqui. E esse pai mandou o servente trazer um ovo e quebrar o ovo dentro da cachaça. E o ovo ficou preto. E ele olhou para o filho: "Logo você conclui que nunca mais eu como ovo na minha vida." É possível você olhar para as coisas que acontecem e chegar a conclusões equivocadas. Os Titãs fizeram isso. Existe uma música que muita gente gosta dos Titãs chamada Epitáfio, né? Que é uma música curiosa porque ele diz assim: "O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído." Ele diz assim: se é impossível você saber o que pode acontecer, se a vida é imprevisível, então eu vou viver e deixar viver. Deixa ver o que é que vai acontecer, porque o acaso vai me proteger. O pregador não tem essa pretensão, ele não chega, né, a essa resolução, porque ele não se entrega ao fatalismo. Ele tem uma resposta diferente. Ele sabe que a única resposta para os dias maus, para os dias de calamidade, para os dias em que as coisas acontecem na nossa vida, é a sabedoria. E ele então traz um exemplo de sabedoria, né? Na forma que nós não sabemos se é uma parábola ou se é um evento histórico, mas ele diz assim: olha, houve um dia em que um grande rei veio com suas tropas, com seu exército, e sitiou uma pequena vila, uma pequena cidade, e aquela era uma vitória certa, a não ser porque havia ali um homem pobre naquela cidade, mas era um homem sábio. E aquele homem sábio salvou aquela cidade. Nós não sabemos se Salomão, se o pregador está fazendo referência a uma parábola, ou se ele está falando, né, sobre um evento histórico real. Há um texto em 2º livro de Samuel, capítulo 20, muito interessante, talvez tenha servido como inspiração para Salomão, porque foi algo que aconteceu nos dias do pai de Salomão, enquanto ele era rei sobre Israel, que houve um homem chamado Seba, que um dia se insurgiu contra a autoridade de Davi e promoveu uma rebelião. E o exército de Davi foi no encalço desse Seba, o derrotou, mas Seba fugiu para uma cidade chamada Abel-Bet-Maaca, e ali ele encontrou guarita. E aí o exército de Davi, liderado por Joabe, vai para aquela cidade, cerca aquela cidade e diz assim: olha, nós vamos queimar toda a cidade, nós vamos destruir essa cidade, porque tem um homem mau dentro dessa cidade.
E a história lá diz que uma senhora, uma mulher sábia que havia naquela cidade, manda chamar Joabe, né, para uma conversa de pé de orelha e diz assim: mas Joabe, como é que você vai fazer isso? Você vai destruir a cidade por causa disso, por causa de um homem, por causa de alguém que se escondeu nessa cidade. Vamos pensar nas coisas. E diz a história que Joabe então faz uma proposta e diz assim: olha, se amanhã vocês jogarem a cabeça de Seba pelo muro, eu pouparei a cidade. Sabe o que aconteceu? No outro dia, a cabeça do homem foi jogada para fora do muro e a cidade foi salva. Uma mulher sábia salvou uma cidade. Não sei se Salomão está pensando nesse evento. Há um outro evento muito interessante na história da humanidade. No ano de 214 a.C., o exército poderoso, o exército romano, chegou à cidade de Siracusa, né, a ilha lá da Sicília, para tomar a ilha, né, e a frota dos romanos sofreu grave perda por causa de um homem sozinho que havia em Siracusa, chamado Arquimedes. Um dos homens mais inteligentes da história. Arquimedes tinha lá um monte de aparelhos que ele havia inventado, que afundou um monte dos navios romanos. E os romanos ficaram fascinados com Arquimedes. Eles conquistaram a cidade e o general que estava à frente falou assim: olha, eu quero esse homem sábio vivo. Aí você sabe o que aconteceu com Arquimedes? Enquanto ele levava lá os seus projetos, né? Diz que um soldado julgou que ele tinha alguma coisa de preciosa e ele tinha, e o matou para se apropriar das suas coisas, né? Um homem sábio que morreu esquecido. Salomão está dizendo o seguinte: olha, há uma lição importante aqui. E a gente precisa ter cuidado, né, das conclusões que nós chegamos, porque às vezes você lê uma história e fala assim, chega a uma conclusão equivocada, igual aquele moço lá da bebida, né? Fala assim: olha, tá vendo? Ajudar nunca compensa, né? Porque a gente é esquecido, é deixado. Não é essa a lição. O que o pregador está dizendo é o seguinte: que não há garantias de que nós sejamos lembrados, de que nós sejamos, né, recompensados pela nossa sabedoria neste mundo, mas ainda assim, a sabedoria é o único caminho que provê segurança para nós, ou algum tipo de segurança nesse mundo. José foi esquecido, apesar da sua sabedoria no cárcere, não foi? Ele interpretou sonhos com a garantia de que seria lembrado, mas a Bíblia diz que o homem que ele interpretou o sonho, que voltou e foi restaurado, se esqueceu de José, até uma outra circunstância acontecer na sua vida. Mordecai, o primo, o tio de Esté, foi esquecido. Ele livrou a vida do rei Assuero, mas sabe qual foi a recompensa que ele recebeu por isso? Nenhuma. Mas o pregador está dizendo assim: olha, no entanto, a sabedoria tem as suas vantagens, porque ela é a única alternativa para se viver no mundo em que o pecado produz muita coisa ruim. O pregador diz isso: olha, um só pecador destrói muitas coisas boas. Não é possível viver de outro modo que não seja pela sabedoria. Só que o próprio Salomão diz que a vantagem da sabedoria, sabe qual é? O temor ao Senhor. Nós não somos chamados para viver uma vida sábia, para esperar recompensa. Mas a Bíblia diz que nós somos chamados a viver uma vida de sabedoria, porque a única sabedoria que é possível alcançar nesse mundo é a sabedoria daquele que teme ao Senhor acima de todas as coisas. E sabe qual é a sabedoria que teme ao Senhor e que nos faz vivos nesse mundo?
Se você olhar a carta a Tiago, ou a carta de Tiago no Novo Testamento, Tiago tem uma história interessante que nos lembra sobre o valor da sabedoria. No capítulo 4, versos 13 a 17 da sua carta, ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã nós iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A linguagem eclesiástica, ele diz assim: nós somos vapor. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo outro. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago diz assim: não existe outro caminho para se viver nesse mundo de calamidade, de dias maus, que não seja uma vida de sabedoria, uma vida de temer ao Senhor, porque é assim que nós nos contrapomos ao pecado que destrói tantas coisas. E por fim, irmãos, em terceiro e último lugar, o pregador diz que no mundo debaixo do sol, a única garantia que temos de vitória é se a sabedoria for encarnada nas nossas vidas. Ele diz assim, lá no final do seu texto, Eclesiastes, capítulo 9, versos 17 e 18. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Ele diz assim, em outras palavras, melhor é ter cérebro do que ter músculos. Sabedoria. Sabedoria que era temer ao Senhor. Sabedoria é a única solução para a vida debaixo do sol. Mas quando nós pensamos no que tipo de sabedoria é essa que o pregador está chamando a nossa atenção, nós precisamos nos lembrar que a sabedoria na Bíblia não é uma habilidade. A sabedoria na Bíblia é uma pessoa. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. A sabedoria de Deus é pessoal, é um relacionamento com o seu Filho. O que o pregador está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo para você e para mim nessa noite é que Deus não nos promete que vai explicar todas as coisas nessa vida, ou que vai nos dar a garantia de que tudo vai acontecer de acordo com os nossos planos, conforme nós desejamos. Mas o pregador está dizendo que Deus nos oferece algo muito melhor. Ele nos oferece uma vitória sobre o mundo debaixo do sol, porque Ele nos oferece um mundo acima do sol. Não é dos mais velozes a vitória, não é dos mais fortes a vitória, não é dos mais sábios a vitória. Ufa, ainda bem. Sabe por quê? Porque se fosse assim, nós não estaríamos entre os vitoriosos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, no verso de número 26, preste atenção no que Paulo está escrevendo para aquela igreja. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Paulo diz o seguinte para aqueles irmãos: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, sabe o que é que Deus fez?
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie ou se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, o quê? Glorie-se no Senhor. Sabe quem somos? Nós não somos os mais fortes, nós não somos os mais velozes, nós não somos os mais sábios, os mais inteligentes, os mais habilidosos. Nós somos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para esse mundo debaixo do sol, esse mundo não funciona muito bem mesmo. Ele é um mundo esquisito. Mas isso é parte do plano de Deus, para que nós entendamos, para que nós nos humilhemos, para que nós reconheçamos que verdadeiramente o projeto e o plano de Deus para nós não é para esse mundo debaixo do sol. Não é à toa, queridos, que o cristianismo tem como símbolo máximo da sua história, sabe o quê? Esse não é um símbolo de vitória a princípio. É um símbolo de quê? De humilhação, de derrota, de fraqueza. Mas é assim que o Evangelho é. O que o reino de Deus é para nós. Aparentes derrotas trazem na realidade as maiores vitórias. É dessa humilhação que vem a glória para nós. É dessa derrota que vem para nós a justiça e a vitória final. É dessa morte que nós temos a vida. É desse lugar que nós recebemos a garantia de um mundo bem melhor que esse mundo em que nós vivemos e que ansiamos, e que é o mundo debaixo do sol. Como crentes, nós olhamos para aquilo que nos acontece no mundo e nós não nos surpreendemos, porque nós cremos que o tempo e o acaso verdadeiramente tomam todos os homens. Mas as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nos dias bons, nós não nos gloriamos em nós e nas nossas capacidades e nas nossas habilidades. Nós cremos que tudo vem da mão do Senhor. Nos dias maus, nós não nos desesperamos, porque nós sabemos que tudo está nas mãos do Senhor e nós podemos descansar no seu cuidado sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar disso. Porque às vezes, como pais, nós temos criado filhos para o mundo debaixo do sol. Você ensina o seu filho a ser mais inteligente. Você ensina o seu filho a ser mais forte. Você ensina o seu filho a ser mais veloz. E você diz a ele que essa é a garantia que ele tem de que tudo vai dar certo na vida dele. Não é verdade. Deus não nos chamou para criar filhos mais fortes, mais altos, mais velozes. Mas Ele nos chamou para incutir no coração dos nossos filhos a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus, o Senhor. Para lembrar a Ele e a eles que eles têm que se esforçar, que eles têm que trabalhar, que eles têm que fazer tudo o que é necessário com sabedoria nesse mundo, temendo ao Senhor.
mas para que eles não se desesperem. Porque a nossa vida não é uma vida debaixo do sol. A verdadeira vida que o Senhor tem prometido para o seu povo é numa vida acima do sol, em um mundo debaixo do céu. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre um lugar oportuno nos nossos corações.